Fala galera, hoje eu vou mostrar como fazer seu time virar um time forte e até top mundial, coisa que você não sabia. Bem, primeiro você precisa jogar os desafios. Os desafios são muito importantes para a construção do seu time. Ou seja, se você quer ter um time muito bom, você tem que ter algo que seus jogadores meio que possam treinar e praticar, que no caso são os desafios. E à medida de que seu time vai avançando, você vai avançando também os torneios para não ficar assim, no nível muito abaixo. Porque, ó, se você quer construir um time com jogadores com boas estéticas, tipo esse meu goleiro aqui, que tem 171 de defesa, 73 de controle de bola, você tem que jogar os desafios. Mas, para ele ser um bom goleiro, no geral, ele tem que jogar campeonatos difíceis. E aí são campeonatos que dá para o seu time, porque você vai perdendo popularidade. E aí uma hora vão lhe impedindo de jogar o campeonato. Se você tiver pouca popularidade. Como eu tenho quase 10 mil de popularidade, vai demorar muito para que, tipo, eu jogando Libertadores, eu perder e chegar em 450 ou até menos. Que aí não vai dar para jogar a Libertadores. Então, o que acontece? Vocês têm que jogar os desafios e à medida que o time for avançando, tem que avançar. Não pode regredir. Tipo, eu só jogo Série D. Não. Por isso que às vezes o motivo do seu time não ganhar tudo, não ganhar campeonatos, não ser um grande time, é por causa da performance dos seus jogadores, que é afetada por campeonatos muito fracos. Então, se você já deu para a Série D, tenta buscar uma Série C, uma Série B, uma Federazione, uma segunda liga, vai avançando, vai jogando a Liga de Portugal, a Liga Turca, a Liga Árabe, que dá muito dinheiro, sabe? Vai jogando essas ligas aí, que conforme o nível da liga aumenta, mais dinheiro dá pra você. E sim, falando sobre o dinheiro, as melhores ligas para você jogar são a Liga da Arábia, a Libertadores, o Brasileirão Série A e a La Liga, que no caso são quatro ligas que dão muito dinheiro. Mas se você perder, você também vai perder muita popularidade. Então eu recomendo que você jogue primeiro a Liga da Arábia, porque a Liga da Arábia não é uma liga que desce muito sua popularidade, que também não tem tantos times fortes e que também dá para você ganhar um dinheirinho bom. Eu tô juntando dinheiro já com a Libertadores. Eu torrei tudo numa peneira, mas assim, eu tô recuperando. Né? Eu tava com 5 mil, agora tô com 83 mil já. Entendeu? E outra coisa, vocês têm que jogar a ranqueada, se bem que nessa daí eu desisti. Mas na próxima eu vou jogar sim a ranqueada e vou, às vezes quando der, eu vou gravar uns vídeos jogando ranqueada, para vocês verem eu jogando ranqueada. E outra coisa, galera, vocês têm que achar o esquema tático que combina com o time de vocês, entendeu? Primeiro, ó, vamos dizer que o meu esquema tático é contra-ataque pela inversão e a pressão de defesa equilibrada. Aí o cobrador de falta, o capitão, é o melhor jogador do seu time, que no caso não é pelas stats, e sim pelo over aqui em cima. No caso ele tem 84 de over. Então ele é o melhor jogador do meu time porque ele é o que tem mais over. Mas esse goleiro que tem 171 de defesa, ele tem 81 de over. Ele é o segundo melhor jogador. É porque funciona assim. Os goleiros, pontas, atacantes, eles pegam um over mais alto. Já essa galera aqui de meias, de laterais, zagueiros, eles não pegam um over tão bom, mas quando tem 80 de defesa, já é uma boa defesa. Então, vocês precisam notar isso. É também para construir um time bom, você também tem que ter experiência no jogo. Você também tem que ser um cara experiente. Não precisa ser um veterano como eu e mais alguns outros aí. Você só precisa ser um cara experiente e que sabe dos fundamentos básicos do jogo. Que aí você vai aprendendo os fundamentos avançados do jogo. E com os fundamentos básicos do jogo dá para se fazer um time forte. E sim, e na prática é um pouco difícil, né? Porque alguns colocam o treino errado aqui, né? Tem uns aqui que colocam tudo no intenso, diário, né? Não, tá errado, tá, galera?
Não é para colocar no intenso diário porque o jogador perde performance, o jogador fica ruim. Já testei, fiz isso várias vezes e assim, não deu certo. Não ganhava partidas no multiplayer, só ganhava nos desafios mesmo. E também porque era uma série D, né? A série D era muito fraca. Agora, se eu fosse um campeonato mais forte, eu poderia ter perdido já, né? Então vamos lá. E assim, outra coisa é você ter que achar a tática certa mesmo. Por mais que eu já tenha falado aqui, né, que você tem que achar a tática certa, você tem que ficar jogando com ela. E assim, vai ter umas horas que ela não vai funcionar, porque a tática do outro time conseguiu prever, conseguiu bloquear a sua tática. Tem um time que eu uso a minha tática favorita, né? E aí ele ele foi o que menos perdeu partidas. Ele perdeu uma partida para mim, mas foi o que menos perdeu e que mais aguentou essa minha tática, né? Então, fica aí a dica. Tente achar a tática certa que tudo funciona. E outra coisa, a galera aí que é iniciante, essas coisas e tal, tem um time muito equilibrado. Se vocês quiserem, eu vou para minha segunda conta, que é um time mais ou menos equilibrado, né? Porque eu melhorei um pouco ela, aí vai desequilibrando um pouco os meus jogadores. Mas, sim, é uma conta um pouco equilibrada. Se vocês quiserem, eu mostro lá o elenco da minha conta, tudo, né? E aí o que vai acontecer é que a sua conta, como é equilibrada, ela vai ter um bom jogo, entendeu? Os meias são bons, os pontas, os atacantes são bons, os defensores são bons, o goleiro é bom, todo mundo é bom ou assim, às vezes podem ser ruins, mas assim, são muito equilibrados e assim, é um time mais unido, ao invés de ser um time muito desequilibrado, porque se você tem um zagueiro bom, mas o seu meio de campo não é bom, mas o seu ataque é médio, vai ficar aquele descontrole no seu time e o outro time, por mais que ele seja forte ou fraco, ele passa de você. Então fica aí a dica. Vocês também têm que ter um time equilibrado. Por mais que o meu não seja tão equilibrado assim, seja um pouco equilibrado. Assim, eu consegui ganhar algumas partidas e consegui até ganhar um campeonato, tá? Então, se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? Porque eu também tinha um time muito pequeno, sabe? Meu time era minúsculo, cara. Meu time, assim, não era tão bom, sabe? Eu perdia, sofria em alguns campeonatos, sabe? Só que aí eu fui melhorando, fui ganhando alguns vices até chegar no título. Então, vocês também conseguem, é só batalhar, tá? Essa jornada aí para vocês é um pouco difícil, mas quando vocês já pegarem o time de vocês já tiver bom, aí, meu irmão, vocês só vão continuar bom, entendeu? Por exemplo, esse meu goleiro aqui, ele tá treinando, mas uma hora ele vai ficar bom. Já esse goleiro aqui vai se aposentar, mas ainda falta um pouco de tempo. Então, daqui para lá, esse goleiro aqui já vai ter evoluído o suficiente para substituir a vaga de titular. Por mais que seja quase impossível substituir um goleiro de 171 ou mais de defesa. Mas quando ele tiver velho, se aposentar, esse vai ficar no lugar. E aí eu vou fazer a peneira de um outro goleiro. Ah, mas o que é que esse goleiro tá fazendo aqui? Eu tô esperando ele fazer 18 anos para vender ele para um outro time. E aí será necessário pegar um outro goleiro lá na base para ficar em não relacionados e depois em reservas, né, para substituir o meu goleiro titular que vai se aposentar tempos depois, né? Mas assim, é muito tempo ainda. Então, galera, estão aí todas as dicas de como se montar um time bom. E eu espero que vocês façam isso na prática, tá? Vocês juntem dinheiro, fiquem na comunidade que lá tem grandes times que vendem jogadores bons. Alguns vendem por preço alto, outros vendem por preço normal, preço baixo. Lá tem o ideal. Então, se tiver um bom dinheiro e não está na comunidade, vê um dos meus vídeos que lá tem um link e você consegue entrar na comunidade e até falar com o próprio desenvolvedor do jogo. Imagina, você falar com o próprio desenvolvedor do jogo, perguntando dicas, né? Relatando bugs, que tal?
Então, você também tem que entrar na comunidade. Se você tiver assim dinheiro com mais de 100 mil, 150 mil, 200 mil ou mais, entra, pô. Vale muito a pena, né? Porque você vai ter um bom dinheiro para contratar bons jogadores. Eu mesmo gastei quase 50 mil em 6 jogadores, pô. Só para encher o meu elenco, reformar meu time e conseguir ganhar várias partidas e campeonatos. Então, galera, então tá aí o vídeo, né? Quem tiver dúvida é só comentar aí que eu respondo naquilo que eu souber, né? Porque só quem sabe de tudo do jogo é o Michael, que é o desenvolvedor do jogo. Então, no que eu souber responder, eu respondo, mas às vezes eles respondem aqui. O desenvolvedor do jogo responde e aí ele responde assim, mais simplificado e ele sabe de tudo mesmo, né? Porque é o dono do jogo. Então, galera, valeu, falou e